Amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Quantos acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Diga, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Diga, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Diga glória a Deus. Vamos orar nesse momento, Pai. Obrigado pela Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a vida, é a luz. Tua palavra nos conduz ao centro da Tua vontade. Fala conosco, ó Deus, nesta noite uma vez mais. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre a graça de Deus. Amém? Não tem tema melhor, mais maravilhoso do que a graça de Deus. Quantos foram alcançados por essa graça maravilhosa? Porque nesse texto que lemos, fala da revelação da graça. Da revelação da graça. A palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. Nunca ninguém viu a Deus, visivelmente, pessoalmente. Diz a Bíblia, ninguém jamais viu Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem nos revelou. Então aqui diz que quando Deus se permitiu ver, se permitiu ser conhecido, Ele se revelou no Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Filipe uma vez disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E o que ele respondeu? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Amém? E como que o Pai se revela? Como que o Pai se mostra para a humanidade? E ele diz, ele se revela cheio de graça e de verdade. Aleluia! Diga, cheio de graça e de verdade. Ele não se revela cheio de poder e autoridade, porque ele tem poder e autoridade. Ele se revela cheio de graça. Ele se revela cheio de amor. Foi isso que esses jovens se encontraram nesse encontro. Eles encontraram com o amor de Deus. Foi o que o nosso amigo disse aqui tão lindamente. O amor que me levantou, o amor que restaurou meus sonhos. Então, a revelação da graça é que trouxe uma grande revolução. Diga, a revelação é que traz a revolução. Amém? E revolução fala de mudança. Toda a revolução que aconteceu na humanidade era o homem buscando uma mudança. As revoluções sociais, as revoluções sindicais, as revoluções de várias frentes eram buscando mudança. Por exemplo, a revolução científica, que trouxe tantas evoluções tecnológicas, e a partir dela mudou a vida de muitas pessoas. Antes as pessoas se locomoviam de carro, ou melhor, a pé ou de cavalos. Depois que inventou o carro, ninguém mais quer andar a pé. Verdade ou não é? Houve uma mudança. Eu poderia falar de várias revoluções. Por exemplo, o homem descobrindo como ir ao espaço, a corrida espacial, né? O homem querendo ir para o céu, conhecer outros planetas. Poderíamos falar aqui da revolução
do telefone, por exemplo. Antes não conseguíamos falar com quem estava longe. Hoje podemos, num simples fração de segundo, falar com quem está do outro lado do planeta. Tantas revoluções nós vimos, que trouxeram mudanças. Mas eu quero falar algo para você. A maior de todas as revoluções que o homem já viu e já experimentou, foi o que aconteceu há 2022 anos atrás, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, se tornou homem, e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Essa foi a maior revolução da história, que dividiu a humanidade entre antes e depois de Cristo. Quem foi alcançado por esse Jesus maravilhoso, por essa graça maravilhosa? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Essa é a verdadeira revolução. Esse Jesus cheio de amor, aleluia, que não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Aleluia, aleluia. Não veio para mandar para o inferno os perdidos, mas veio para tirar do inferno aqueles que estavam lá, porque o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aleluia. Isso é graça de Deus, isso é amor de Deus. Você sabe, e quando essa graça vem, o apóstolo João diz aqui no versículo 17, a palavra diz aqui: porque todos nós recebemos da sua plenitude. Diga, nós recebemos da sua plenitude. E ele diz graça sobre graça. Por que ele diz nós recebemos da sua plenitude? Olha que privilégio nós temos. Ele diz nós recebemos da plenitude. Por que da plenitude? Porque aqui diz antes de Jesus, na lei, porque ele diz a lei foi dada por Moisés. No Antigo Testamento, as pessoas, eles viam a graça de Deus em partes. Em partes. Não era na sua plenitude. Deus ele é gracioso, ele é cheio de graça. Mas no Antigo Testamento, Deus não manifesta a sua graça totalmente. Ele manifesta aos poucos. Sim ou não? Tanto é que no Antigo Testamento, as pessoas, para não morrerem, elas tinham que sacrificar animais. E eram vários sacrifícios. Porque o próprio Deus diz, né? O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, esta morrerá. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então a própria lei já foi uma manifestação da graça de Deus para não destruir o homem. Mas quando Jesus veio na sua plenitude, todos os sacrifícios se cessaram. Porque o sacrifício perfeito foi feito na cruz do Calvário. O único sacrifício que veio para tirar o pecado do mundo. Porque no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos para um povo. Mas no Novo Testamento ele veio para todos nós. Isso é uma grande revolução, diga glória a Deus. Por isso nós temos a plenitude. E ela veio graça sobre graça. Por que graça sobre graça? Por que ele usa essa expressão? Nós recebemos a graça tão plena, tanta graça, que ela veio como ondas. Diga ondas. Quem gosta de praia aqui, de mar? Eu gosto muito de praia. Quem já viu aqueles vídeos divertidos da internet? As pessoas na beira do mar tomando um caixote. Quem já viu? Eles estão lá tirando foto, tirando selfie. Daqui a pouco vem uma onda. Bum! Aí fica todo mundo desconcertado. Por isso que eu pago a internet para ficar rindo dessas coisas, né? E depois vem outra onda. Bum! Depois vem outra onda. Bum! Então ele diz, quando nós recebemos graça sobre graça, veja, essa graça aqui foi sendo revelada aos poucos. No Antigo Testamento, quando Jesus veio, foi uma tsunami de graça. Por onde Jesus passava era graça.
Graça salvando, graça curando, graça libertando, graça amando, graça resgatando, graça ali curando um, levantando o outro, e graça sobre graça, e graça sobre graça, e onda de amor, onda de graça, onda de favor, aleluia, e vindo, e vindo, e vindo, e vindo, e vindo durante todo o Novo Testamento até a cruz. E uma vez um discípulo, um daqueles que iam ser discípulos, na verdade antes de ser discípulo, Pedro estava no mar da Galileia, que não era um mar, era um lago, e ele estava lá pescando a noite toda e não pegou nada, e no dia seguinte ele tinha que pagar uma dívida, talvez. Isso só quem viu The Chosen. Quem viu The Chosen viu o Mateus que estava endividado. É possível, né? Porque para ficar trabalhando a noite toda tinha que pagar dívidas, e de repente ele encontra com essa onda de graça, com este tsunami, com essa avalanche de graça, e é o próprio Senhor Jesus que entra no barco da vida dele, e na verdade numa manhã seguinte, Jesus entra e fala: Pedro, vamos ao mar alto, vamos lançar a rede novamente. E Pedro fala: Senhor, já pesquei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz que ele pega uma grande quantidade de peixes, o barco quase afunda. Ali ele viu a manifestação da graça. Por que ele viu a manifestação da graça? Porque ele era um homem pecador. Porque a primeira reação dele com Jesus é: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não mereço essa bênção. Eu não mereço essa pesca. Eu não mereço isso. Eu sou o pior dos... Estou pecador, Jesus. E Jesus fala: Pedro, a partir de hoje você não vai se chamar mais pecador, que eu vou fazer de você um pescador de homens. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que é a graça? É favor imerecido. É graça, é Deus dar tudo para quem não merece nada. Graça é Deus abençoar quem crê nele. Graça é Deus abençoar aquele que chega diante dele e fala: Deus, eu não tenho nada, eu sou o pior pecador, mas eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, do teu perdão, do teu amor. É para esse que Deus se manifesta. Agora, aquele que chega diante de Deus cheio de justiça própria, como o homem rico do Bruno pregou semana passada: eu já fiz tudo, isso não recebe nada. Porque na lei era assim, eles tinham que fazer para receber, eles tinham que obedecer para receber, eles tinham que, na lei era assim, era olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus veio, diferente. É assim, olha, você é abençoado, como Pedro, recebe uma bênção tão grande e fala assim: Deus, o Senhor me abençoou, eu nem estou orando direito, Deus, o Senhor me abençoou, nem estou indo no monte, eu não estou sendo aquele crente certinho. Aí tu toma um caixote de bênção. Puf. Aí tu: ai, Jesus, é muita bênção. Porque o propósito da bondade de Deus é gerar arrependimento. Não é para manter a gente no pecado. É para tirar a gente do pecado. Porque o que tira a gente do pecado não é lei, é a graça. Porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o pecado não terá mais domínio sobre vós. Aí você levanta. Aí vai: Senhor, mas agora eu vou andar certinho. Agora eu vou fazer tudo certinho. Aí você consegue só um tempo, mas depois você... Aí quando você pensa que agora Deus esqueceu de mim, aí tu toma outra onda de graça. Quem já viveu experiências assim? Essa palavra é para dizer para você que essa graça te alcançou. Isso é o favor de Deus. Que o que nós temos hoje é muito mais do que nós merecemos. O que nós temos hoje é para dizer: Jesus, Jesus, a tua graça me basta. Jesus, Jesus, eu não quero viver debaixo de julgo de religião, de religiosidade, que falaram que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer. Não, eu não quero isso não. Eu quero viver nessa nova aliança, nessa graça sobre graça, porque o meu justo viverá pela fé. Quem foi alcançado por essa graça maravilhosa? Permaneça nessa graça, permaneça nesse favor, porque outras ondas de favor vão te alcançar. Diga glória a Deus. Aí quando você entende isso, você tem mais fé para orar, tem mais fé para pedir, tem mais fé para acreditar nos milagres, tem mais fé para ter ousadia para buscar o Senhor. Mas você sabe, essa graça está sobre todos nós aqui, todos nós. Deus não faz acepção de pessoas, Ele está sobre todos nós.
Mas nem todos têm a revelação dessa graça. Nem todos, porque muitas vezes é ensinado um evangelho muito pesado, muito legalista, onde coloca mais um jugo sobre as pessoas do que tira esse jugo. Então existem, pelo menos, eu vou destacar aqui nesse pouco tempo que me resta, 3 manifestações dessa graça, desse favor de Deus sobre as nossas vidas, que nos faz perceber o quão abençoado nós somos, sabe? Por isso que, se eu fosse dar um tema para esta palavra, esse tema da palavra seria golpeados pela graça. Diga, golpeados pela graça. Você vai receber um golpe de graça hoje, de amor, e quando você pensa que acabou, vem mais favor. Estamos pregando já há 2 meses sobre graça, né? E os irmãos têm sido tão edificados com essas palavras, quem tem sido abençoados? Aí você pensa assim, pastor, agora vai pregar sobre outra coisa. Não, aí vem mais graça. Então, a primeira manifestação da graça e do favor, daquele que entende que é abençoado não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Deus, de Cristo na cruz, totalmente, e anda nesse descanso desse favor. A primeira manifestação é a aceitação. Diga, aceitação. O que é uma pessoa ser aceita? O que é aceitação? Aceitação é aquela pessoa que estava excluída, mas ela foi aceita naquele grupo. Amém? Ela foi recebida naquele grupo. E o que isso tem a ver com nós, com todos nós aqui? Tem a ver com 2 aspectos dessa aceitação. Primeiro, com relação a Deus. Por que com relação a Deus? Efésios capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios 2, 13. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam como, irmãos? Longe. Quem estava longe aqui? Todos nós, né? Estava longe, mas fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Não fomos nós que aceitamos Jesus, foi Ele que nos aceitou. Foi Ele que nos alcançou. Nós estávamos longe porque nós éramos inimigos. Nós éramos, como a palavra diz, alienados às promessas da aliança. Nós éramos secos, sem vida, porque estávamos desconectados da videira. Nós éramos filhos da desobediência, da rebeldia. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, inimigos de Deus, não queríamos saber de Deus, não queríamos ouvir falar de crente, não queríamos ouvir falar de igreja, não queríamos ouvir falar de nada. Quem era assim? Levanta a mão. Mas hoje você está aqui por quê? Deus te aceitou, Ele te alcançou. Nós somos aceitos por Deus, isso por causa de Cristo, por causa do sangue de Jesus que nos aproximou. Não foram nossas obras, não foram nossas performances, não foi o que a gente fez, porque nós estávamos mortos, e mortos não fazem nada, mas Cristo fez. Por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar com confiança no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E este grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Diga, plena certeza de fé. Porque eu tenho certeza que hoje eu posso fechar os meus olhos, eu posso orar e Deus vai me ouvir. Independente da condição, do seu momento atual. Amém? Porque a nossa condição não muda a nossa posição em Cristo. Amém? Estamos em Cristo. Isso é graça. Fomos aceitos por Ele. Mas o segundo aspecto dessa aceitação, desse favor imerecido, presta atenção, é a aceitação por parte dos homens. Diga, aceitação por parte dos homens. Porque veja, o que significa isso? Quando nós temos o favor de Deus, a graça de Deus, as pessoas olham para nós e elas gostam da gente. Você sabia disso, não?
Elas simplesmente olham para a gente assim e falam assim: eu não sei porquê, mas eu fui com a sua cara. Eu gostei de você. Seu jeito é diferente. Aí você pergunta assim: mas o que eu fiz para essa pessoa? Ela nem me conhece. Isso é o quê? Graça. Favor de Deus. Porque nós estamos refletindo o quê? Esse amor. Por isso que nós precisamos do favor de Deus, irmãos. Precisamos dessa graça. Porque o favor de Deus, como eu já tenho explicado aqui várias vezes para os irmãos, é quando Deus age na nossa vida e nos coloca em lugares que nós mesmos não teríamos condições. Quando Deus nos fortalece a tal ponto que nós não conseguimos vencer obstáculos que sozinhos nós não conseguiríamos. Você não conseguiria entrar nessa empresa, não conseguiria pagar nesse concurso pelas suas próprias forças, você não conseguiria estar onde você está, você não conseguiria tanta coisa se não fosse aquele empurrão de Deus, aquela mão de Deus invisível agindo. Isso é graça, isso é favor. Ou seja, Pedro não conseguiria aquela pesca maravilhosa, aquela pesca milagrosa, se Jesus não tivesse no barco dele falando: lança aqui, Pedro, lança aqui que aqui está o peixe. Isso é favor de Deus, é Deus colocar você no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É para quem é pecador, é para quem não merece, é para quem se sente rejeitado, abandonado, é para aquele que se sente o pior de todos. Isso é graça, isso é favor de Deus. Porque tem muita gente hoje com medo de Deus, fugindo de Deus, sem fé para orar, sem fé para pedir, porque eu sou tão miserável pecador, eu sou tão. E não consegue ver o favor e a graça de Deus. Por isso que é uma revolução. Quando nós temos essa revelação, diga glória a Deus. Então, quando as pessoas olham para você, elas veem algo diferente. Lembrei de José, por exemplo. Já falei sobre José. Quem lembra da história de José aqui? Conhecemos a história dele, gente. Falamos sobre o favor de Deus na vida de José. Se tem uma pessoa que viveu o favor de Deus no Antigo Testamento, naqueles relampejos da graça, foi José. Foi vendido como escravo, lembra? Mas quem comprou ele? Um grande oficial de Faraó, um homem rico. Um outro qualquer poderia ter comprado José. Mas um homem rico comprou José. Isso é o quê? Favor. Ele recebeu uma onda de favor, de graça. Puf. Lá na casa de Potifar, Potifar viu que tudo que José colocava a mão para fazer, prosperava. A casa dele ficou mais organizada, tudo ficou mais direitinho. E Potifar falou: José, toma a chave da minha casa, porque você faz tudo, você é tão abençoado. Então você agora vai cuidar da minha casa. Puf. Mais uma onda de favor. Aí ele é acusado. A mulher de Potifar acusa ele. Ele é preso. Quando chega na prisão, no carcereiro, você conhece a história? O carcereiro falou: José, quando os presos estão próximos de você, eles ficam mais calmos, eles ficam mais tranquilos, ninguém mais quer se rebelar. Você tem algo diferente, José. Então, José, fica com a chave da cadeia, com a chave da prisão. A partir de hoje você vai ser o chefe dos prisioneiros aqui. Mais um golpe de favor. Aí daqui a pouco José sai da cadeia, você conhece a história, não é? Vou encurtar aqui. E é promovido a primeiro-ministro de Faraó, por causa do favor de Deus. Então veja, quem tem... E se você ler a palavra, eu não vou ler com você, mas Gênesis 39, versículo 2 diz... Olha o que diz Gênesis 39, versículo 2. Ora, e o Senhor era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. E assim foi com Potifar, assim foi com Faraó. Mas por que José era tão abençoado? Por causa do Senhor. Isso é o quê? Favor de Deus. Sabe, irmãos, tudo que eu quero é que as pessoas olhem para mim e falem: o Senhor é com o pastor. Deus é com esse pastor. Deus é com esse ministério. Deus é com essa casa. Não é porque eu sou inteligente, não é porque eu tenho algum mérito, não é porque eu sou mais usado que você. Não tem nada disso aqui, é tudo Ele. Tudo que eu quero ouvir das pessoas é: Deus é com o pastor Léo. Quem quer ouvir isso? Só que você. Tudo que as pessoas têm que ouvir de você lá no seu trabalho é o seguinte: olha, quem é com ela é o patrão. Não é o patrão não. Não, ele é assim, é porque ele é assim com o chefe. Não tem nada disso. É porque o Senhor é com ele, o Senhor é com ela, o Senhor é com ele, o Senhor é com ela, o Senhor é com ele. O mérito é dele, a glória é dele. Isso é favor de Deus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus.
E quando você tem favor, as pessoas olham para você e querem te ajudar, querem te abençoar, porque eles viram algo. Eu vou contar aqui uma experiência que eu honestamente não lembro de ter ouvido há muito tempo. Meu pai e minha mãe, há pouco tempo, um mês atrás, talvez 2 no máximo, foi levar um senhor de 76 anos ao Hospital de Bom Sucesso com uma bolsa de colonostomia para fazer lá um tratamento. Foi meu pai e minha mãe, não foi, pai? Com aquele senhor que é um amigo da família. Passaram em Deodoro, não foi, pai? No viaduto de Deodoro, antes de Deodoro, ali na Brasil, o carro enguiçou no viaduto. O senhorzinho, com a bolsinha dele, minha mãe ali orando, clamando sangue de Jesus, parou o carro. Daqui a pouco, para um carro na frente dele. Moço, está precisando de uma ajuda? O que aconteceu? Era uma moça. Meu pai falou, olha, eu estou indo para o hospital de Bom Sucesso, e o carro enguiçou. O que a moça falou? Eu levo eles. Entrou minha mãe e entrou o senhorzinho no carro dela e foi de Deodoro para Bom Sucesso. Aceitação dos homens, favor de Deus. Mas está pensando que parou por aí? 5 minutos depois, nem isso, né, pai? Menos. Um outro carro parou. Moço, está precisando de alguma ajuda? Meu carro deu um problema. Deixa eu te ajudar. Ele ajudou, mexeu, socorreu meu pai, não foi, pai? Em um dia, em menos de 5 minutos, 2 manifestações de favor de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Isso é favor. Por isso que é uma revolução quando você entende o favor. Se meu pai não entendesse o favor, ele poderia pensar assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Será que eu não orei hoje? Será que eu não teve orador? Será que é castigo? Será que se ele não tivesse no favor, se ele estivesse na lei, ele poderia achar que aquilo era um castigo de Deus. Mas como ele estava no favor, ele viu a manifestação da graça de Deus. Sai da lei, irmão, vai para a graça. Vive essa revolução na sua vida. Minha mãe liga para a moça até hoje, todo dia liga para a moça. Mãe, para de ligar para a moça. Uma benção. Se ela pegar seu telefone, ela vai ligar para você todo dia. Ela disse que nunca parou para ninguém. Quem está preparado para ser golpeado por favor de Deus esses dias? Lá no seu trabalho alguém vai olhar para você e vai falar assim, ei, não sei porquê, mas eu fui com a sua cara. Eu não sei porquê, mas eu tenho que fazer algo para te ajudar. Eu não sei porquê, mas eu vou te promover esse mês. Eu não sei porquê, mas olha, seu salário vai duplicar. Olha, eu não sei porquê, mas tem um local que eu vou te colocar, que todos querem, mas é seu. Eu não sei porquê, você vai sair, eu sei porquê. É favor de Deus, é favor de Deus, é favor de Deus, é graça de Deus. Aleluia! 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 Meu Deus do céu, eu poderia falar de tanto, o tempo não permite. Eu poderia falar de Esté, gente, Esté, não é? A rainha Esté, escrava, judia, se tornou rainha de um reino. Por quê? Favor de Deus. E Ruth, quem conhece a história de Ruth, gente? Quem conhece a história de Ruth? Ruth e Boaz, uma das histórias de amor, de romance mais lindas da Bíblia. Não é? Ruth e Boaz. Ruth era uma viúva. A sua sogra Noemi morava com ela. Precisou você morar com a sogra, que maravilha. Estava ali morando com a sogra, né? sem comida, sem dinheiro, com a pobreza. E um dia a sua sogra falou para ela assim, Ruth, vai lá no campo colher espigas de milho para comer, porque na época de Israel tinha uma lei que falava o seguinte, olha, se você está colhendo no seu campo e cair espigas de milho da sua carroça, você não pode pegar, deixa no chão para quem estiver vindo atrás pegar. É uma lei para ajudar as pessoas pobres da época. Então Ruth chega num daqueles campos, ela olha, tem aquele campo, tem aquele, eu vou naquele ali. Ruth chegou e foi naquele ali. Ela poderia ter ido em outro, mas ela foi e escolheu aquele ali. Ela foi, e ela está lá colhendo espigas. Tadinha, magrinha, feinha, sem maquiagem, sem filtro do Instagram. Daqui a pouco, o dono do campo, Boaz, o homem mais rico daquela época, era o Elon Musk da época, olhou
de longe, e falou para os seus servos: quem é aquela moça ali? Aí eles explicaram: olha, ela é viúva, ela mora com a sua sogra, né? Seu esposo morreu, tal. Aí ele falou assim: olha, passa perto dela e deixa cair bastante espiga de milho, para ela pegar as espigas. E eles obedeceram. Aí daqui a pouco ela está lá, daqui a pouco passa uma carroça cheia de espiga e na frente dela. Pensa, como que pode? E ela sem saber o que fazer. O que é isso, gente? É favor de Deus, é graça de Deus. É igual a pesca milagrosa de Pedro, que ela quer espigas. E o final da história você conhece, né? Ela só casou com Boaz. Era só isso. Com o homem mais rico da época, talvez um homem bonito, não sei. Mas isso é favor de Deus. Porque quando você tem favor na sua vida, as pessoas olham para você e falam: gostei de você, quero te ajudar, quero te abençoar. Isso é favor. Agora, tem um contraponto aqui. Presta atenção. Se você chega num lugar e todo mundo arruma problema com você, você arruma problema com todo mundo, tem alguma coisa errada. Se você chega num lugar e é mal interpretado sempre por alguma coisa que você... é porque é grosso, é porque é sei o quê, é porque é mal educado. Quem quer ficar do lado de uma pessoa assim? É metida, é metido. Tem gente que em vez de atrair, ele repele. Em vez de ser atraente, é repelente. Então você tem que repensar e falar: eu acho que está faltando favor na minha vida. Ou não é que está faltando, eu estou fora do favor, eu tenho que voltar para o favor. Deus, em nome de Jesus, eu não quero ser um problema, eu quero ser uma bênção para as pessoas. Você é um problema ou você é uma bênção? Você entende o que eu estou falando, irmãos? Tem gente que quando chega é um problema com todo mundo. É no condomínio, é na escola, é no trabalho, é na reunião do condomínio, tanto faz. Então, nós precisamos pensar nisso. O favor é a aceitação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe, tudo que eu quero é ter esse favor na minha vida. Eu não quero ter muitos seguidores no Instagram, se bem que eu estou com alguns. Mas eu só quero ter 2 seguidores na minha vida, que são os seguidores do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Eu só quero bondade. Bondade é favor, bondade é favor. Bondade, se você não sabe, é favor. E misericórdia é perdão dos pecados. Todo dia no café da manhã tem misericórdia, tem bondade. Antes de você tomar o café, a misericórdia se renovou a cada manhã. A bondade está ali todos os dias. Quem pode dar glória a Deus por isso? Diga: eu sou abençoado. E ponto final. Não, fala para a pessoa. Não, ele não fala assim: irmão, você é abençoado. E ponto final. Você consegue perceber? Agora, uma pausa. Uma pausa e uma pergunta. Pergunta? Uma pausa e uma pergunta. Essa mensagem deixa você leve ou deixa você pesado? Emagreceu quantos quilos, Mauro? 12 quilos. Porque Deus tira o fardo. É porque a palavra, o evangelho é isso. Porque tem palavras, tem pregações e tem pregadores que eles falam tanto que a gente tem que fazer, tanto que a gente tem que ser, o tanto que a gente tem que dizer, o tanto que a gente fala: meu Deus, estou morto, não vou conseguir fazer nada. Em vez de sair daqui cheio de fé, é aquela: vigia, hein? Vigia, a cova está aberta, vai cair. Olha, conserta a tua vida, acerta. Aí a outra semana volta de novo. Meu Deus. Aí o camarada, semana toda apanha do patrão no trabalho. Chega em casa, apanha da esposa. Chega na igreja, na hora do louvor, apanha do ministro de louvor. Vocês não comeram hoje não? Está com fome? Dá glória, irmão. Deus não está nem ouvindo a tua oração. Meu Deus. E chega na hora da palavra, o pastor vem com um cajado desse tamanho, com uma marreta de 3. Te conserta, te acerta. Meu, quem aguenta um negócio desse?
Eu estou falando isso para você, para fechar o parênteses, porque esse era o contexto da época de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os religiosos oprimiam as pessoas. Aí Jesus chega e diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo que é suave, meu fardo que é leve, e encontrareis descanso para a vossa alma. A graça é uma revolução na nossa vida, gente. Agora, não é fácil, não é fácil. É fácil ensinar a lei, é fácil falar o que você tem e que não tem que fazer, isso é fácil. Até para pregar a graça tem que ter muita revelação. E para ouvir também você tem que ter revelação, não é? Mas a primeira manifestação dessa graça é a aceitação. Rimou, né? Diga aceitação. Segundo, manifestação desse favor, dessa graça. Diga perseguição. Pastor, como assim? Ficou esquizofrênico? Uma era aceitação, agora é perseguição. Que coisa é essa, né? Na verdade, deixa eu falar uma coisa para você, não é contradição. O favor na sua vida vai atrair muitas pessoas, mas vai contrariar algumas. Algumas vão olhar para você e vão falar assim: como pode? Ele está tão abençoado assim. Como pode essa pessoa ter tanta bênção? Não, tem alguma coisa errada aí. Não, isso não é assim não. Então, muitos vão ficar felizes com você, mas alguns vão te perseguir. Por uma razão muito simples, que todos nós temos, que a nossa carne tem, chamado inveja. Inveja. A inveja está presente em toda a carne. Se você não tem uma saúde emocional, se você não é cheio do Espírito Santo, se você não entende o favor de Deus e a graça sobre a sua vida, a inveja vai manifestar. Sim ou não, meus irmãos? Manifesta, não é? Então, quem tem favor de Deus vai ser perseguido. Lá no seu trabalho, muitas pessoas estão esperando para ser promovido, mas do nada você foi promovido, vai trazer inveja. Enquanto você for igual a todo mundo, ninguém vai te invejar, mas a hora que você começar a se destacar, os invejosos se manifestam. Porque eles querem ter o que você, eles não querem ter só o que você tem, eles querem ter o que é seu, eles querem ter um ministério igual ao seu, a liderança igual a sua, a igreja igual a sua, o trabalho igual ao seu, a empresa igual a sua, o salário igual ao seu, o carro igual ao seu, eles querem ter tudo igual ao seu. A posição que é sua, eles querem, lá no trabalho eles querem ter o status que você tem, eles querem ter a projeção que você tem, mas não conseguem. Mas isso é o quê? Inveja. Enquanto a gente é igual a todo mundo, as pessoas não invejam, mas quando você começa a destacar, entra inveja. José foi assim, não foi? Ele tinha quantos irmãos? Ele tinha quantos irmãos? 11. Todos tinham túnicas. Todos. Recebeu a túnica do pai. Mas José recebeu uma túnica colorida, listrada, túnica talar. E naquela época, pano colorido era muito caro. Hoje em dia é fácil, né? Você vai numa loja e compra pano de várias cores. Naquela época, era muito caro. Gênesis 37:3. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Israel é Jacó, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe o quê? Uma túnica de mangas compridas. Agora olha o que diz o versículo 4. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, graça, mais do que a todos os outros, odiaram-no, e já não lhes podiam falar o que, meus irmãos? Olha o que a inveja trouxe. Ódio no coração deles. Eles começaram a mudar até a maneira de falar. Então, se você hoje está passando por essa perseguição em algum lugar, em qualquer área da sua vida, seja numa empresa, numa escola, em qualquer lugar, não fique triste com isso. Isso é o sinal que você tem o favor de Deus sobre você. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas a inveja faz parte. Porque as pessoas, na verdade, elas não entendem por que com você as coisas são mais fáceis. Elas não entendem por que com você as coisas acontecem mais rápido. Elas não... E a minha bondade, a minha misericórdia vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Jamais me esquecerei de ti, jamais te abandonarei. Está sendo perseguido, estão querendo puxar o seu tapete, estão te invejando,
estão querendo prejudicar você, fique em paz, descansa no Senhor, porque é Ele que é a tua justiça. Diga, eu tenho favor. Por isso que o terceiro e último ponto, a primeira é o quê? Qual é a manifestação do favor? Quem tem favor é o quê? Aceitação. Segundo, perseguição. E o terceiro, paz. Quem tem favor de Deus, quem entende o que é graça, ele vive em paz. Diga, paz do Senhor. Por isso que nós cumprimentamos os irmãos com a graça e a paz, porque só pode entender o que é paz quem entende o que é graça. Quem sabe que é amado incondicionalmente, quem sabe que é favorecido por causa da justiça de Cristo, não pelos próprios méritos, que sabe que é aceito por causa do sangue, não por causa do próprio esforço. Essa pessoa tem paz para orar, tem paz para pedir, tem paz para adorar, tem paz para ter comunhão com Deus, e é uma paz que não depende das circunstâncias. Por isso que o Evangelho de João, o próprio João disse, Evangelho de João capítulo 14, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. O que ele está dizendo? Olha, não tenha medo, não se turbe o seu coração, porque você tem a minha paz, e a minha paz é uma paz diferente do mundo, porque a paz do mundo ela é circunstancial. Para você ter paz no mundo, não pode ter pressão, não pode ter conta para pagar, não pode ter aflição, não pode ter problema. Mas a paz de Cristo é uma paz sobrenatural, é uma paz que nos faz sentir essa paz no meio das pressões, no meio das perseguições, no meio das tribulações. Tudo pode estar desmoronando em volta de nós, mas dentro de nós tem paz. Quem tem paz aqui, diga glória a Deus. Então você pode ter essa paz hoje, amém? Olha o que diz Salmos 112, versículo 7, agora eu leio o último texto. Salmos 112, versículo 7. Não se atemorize de mais notícias. O seu coração é firme e confiante no... Quem tem um coração firme e é confiante no Senhor, o que ele faz? Não tem medo de más notícias. Quantas pessoas têm medo até de receber uma notícia? De receber um telefonema de repente. Tem medo de tudo que está acontecendo. O telefone toca, ele já fica preocupado, fica com medo. Mas aqui diz que quem confia no Senhor e tem o seu coração em paz, ele não tem medo de más notícias. Tem um texto que está no mesmo texto, Salmo 112, 7, só que a versão é a Bíblia Viva. Quem já leu a Bíblia Viva aqui? É uma versão, não é? É uma paráfrase da Bíblia. Ele pega o texto, interpreta e reescreve o texto, sem fugir do contexto e da sua originalidade. Olha só o que diz a Bíblia Viva. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor, e Ele tem uma base firme para a sua vida. Quem crê no Senhor e tem a paz do Senhor, ele tem uma base firme. Sabe por quê? O Senhor é a base dele. Se o Senhor é a minha base, eu não fico instável. Se o Senhor é a minha base, eu não fico desequilibrado emocionalmente. Se o Senhor é a minha base, eu não tenho que me preocupar. Se o Senhor é a minha base, eu sei que tudo pode cair ao meu redor, eu vou ficar firme. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu quero dizer, o Senhor é a tua base. A tua base não é teu pai, a tua base não é a tua mãe, a tua base não é o teu patrão, a tua base não é a tua esposa ou o teu cônjuge, a tua base não é o seu colega, a tua base não é aquela pessoa que você depositou sua confiança, a tua base não é teu cliente, a tua base não é teu sócio, a tua base é Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha. Isso é graça, isso é favor de Deus. Sabe o que é favor de Deus? Não é só saber que a gente é próspero e abençoado e vai ter uma grande pesca e vai ter uma grande bênção material. Não, favor de Deus, além disso, é saber que eu posso ter paz, porque Cristo é a minha base. Eu não vou me desequilibrar. Você pode aplaudir o Senhor por isso, irmãos? Aleluia, aleluia. E quando Cristo
se Tu é a minha base, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Por isso Filipenses 4, 6 e 8 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Quem quer ser golpeado por esse favor a cada dia mais? Quem consegue perceber que ondas de favor estão vindo sobre as nossas vidas? Eu quero dizer para você que o ano só está começando. Ele não vai começar, ele só está começando. Esse ano ainda vai ser um ano de muitas bênçãos para você. Esse vai ser um ano de muitas portas abertas. Ondas de favor. Você já experimentou ondas de favor, mas tem outras ondas vindo, outras ondas vindo, outras ondas vindo. É muita bênção, irmãos, é tanta bênção. Você nem vai dar conta. Uma vez eu falei com o irmão, essa semana, eu dei um gabinete para o irmão falou assim: pastor, é tanta bênção que eu estou recebendo que eu estou até meio perdido, não sei nem por onde que eu entro, por onde que eu começo, é muita bênção, é muita bênção. Eu falei: irmão, é só o começo. E quando a bênção te alcançar, eu tenho algo para te falar. Quem tem essa paz aqui, presta atenção. Quem vive nessa paz e sabe que tudo que tem vem de Deus, Deus é que dá e Deus é que faz, ele não fica constrangido quando recebe a bênção. Ele não fica preocupado com a opinião dos outros. Ele não fica preocupado com o que os outros vão pensar. Porque tem gente que fica tão constrangido quando recebe uma bênção, que ele fica assim: o que vão pensar de mim? É igual aquela pessoa que chega na igreja com uma roupa tão bonita. O irmão, a irmã chega para ela e fala assim: irmã, que roupa bonita. Essa roupa deve ser cara, né? Pensa assim, essa roupa de marca que seja. Aí a pessoa tão constrangida, ela fala assim: não, isso aqui eu comprei baratinho numa loja. Mas é por quê? É por causa do constrangimento de dizer que foi abençoado. Entende o que eu estou falando? Você não tem que ficar constrangido quando a sua bênção chegar. Tem gente que tem vergonha de falar que mudou de carro, comprou um carro novo. O que as pessoas vão pensar de mim? O que eles vão falar? Não tenha vergonha, porque isso é o favor de Deus. E o que as pessoas perguntarem, você vai falar assim: olha, eu nem mereço nada disso, tudo aqui é a favor de Deus, eu não estava nem pensando nisso. Quando vi, Deus decidiu me abençoar e ponto final, é só isso. Uma vez o irmão falou assim: pastor, eu vou viajar, mas eu não sei, eu estou com medo do que as pessoas vão pensar de mim. Vão pensar o quê? Faz sua viagem, posta sua foto, bota lá no Instagram: estou feliz, é favor de Deus, é graça de Deus, é bênção de Deus. Não é pelos meus méritos, não tenha vergonha não. Eu lembro uma vez, eu vou contar aqui no primeiro culto eu contei. Eu fui comprar um carro uma vez na agência com a minha esposa. E a agência, o carro era, um vendedor falou assim: pastor, tem um carro aqui que é a sua cara. Aí foi quando eu entendi que carro tem cara, eu não sabia. E era uma Sportage preta, 2006. Eu entrei no carro, botei a mão no volante, porque o meu carro anterior era um Honda Civic 2000. Aí entrei, sentei no carro, falei: uau, que carrão. Aí minha esposa sentou do meu lado, eu olhei para ela: amor, vamos. Falei: não, amor, não vamos não. Não, amor, vamos comprar. Falei: não, o que os irmãos vão pensar de mim? Lembra disso? Que numa crise, e o vendedor: pastor, o senhor merece, o senhor é abençoado, o senhor abençoa, pastor, você está na bênção. Eu falei: não, o que vão pensar de mim? Eu comprei o carro. Compramos o carro. Chegamos na igreja, alguns falaram normal, mas quem não é daqui não, quem é daí de fora? Mas os irmãos falaram assim: pastor, esse carro é a sua cara. Olha que coisa. Aí foi a primeira Sportage. Favor de Deus, irmãos. Não é um carro zero na época, não era um carro muito caro na época, mas para mim foi favor de Deus. O que você está vivendo hoje é favor de Deus. E o que você vai viver é favor de Deus. Pode não ser para o outro que não valoriza a tua bênção, mas para você é. Percebe isso? Eu sei que depois foi uma outra Sportage, e aí a vida continua. Por quê? Favor de Deus. Então não tenha vergonha quando Deus te abençoar, porque você tem paz no seu coração. Entende o que eu estou dizendo? Aí eu termino como eu disse aqui no início. Lembra das ondas de favor, de graça? Você está na praia, puff, vem uma onda. Aí você levanta, puff, vem outra onda. Aí você levanta, puff, vem outra onda. E o que acontece quando a pessoa puff, recebe uma ondada daquela? Um caixote daquele. Todo mundo na praia fica vendo, né? Fica olhando,
fica vendo, cabelo para um lado, cheio de areia, aquela coisa toda. Então, não tenha vergonha quando você for abençoado. Posta no Instagram mesmo. Bota lá. Favor de Deus. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: eu quero esse Deus na minha vida também. Tem favor de Deus para a sua família. Ser uma família abençoada. Ter um casamento feliz. Tem favor para os seus filhos serem filhos tementes a Deus, abençoados no trabalho deles. Tem favor para a sua empresa. Tem favor para o seu comércio. Tem favor para a sua profissão, lá onde você está trabalhando. Tem favor para a sua liderança, para o seu ministério, para a sua igreja. Tem favor para a sua saúde. Tem favor para você servir a Deus. Amém? Não se importe com as críticas. Você tem o favor de Deus. Não tenha medo das más notícias. Tem uma boa notícia para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A gente sabe que o contexto dessa palavra é a eternidade. A eternidade não se compara a nada que estamos vivendo aqui. Mas enquanto estivermos aqui, todo dia será uma surpresa de Deus na nossa vida. Quem recebe essa palavra? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.